Olá, as meninas que já estão aí. A Lídia já tá aí, Andréia. Meninas, vão compartilhando pra gente já começar sem demora, pra gente não perder tempo, né? Que o nosso tema é o tema, né? Pra essa atualidade é o que precisa ser falado, né? Nós precisamos falar de uma verdadeira mulher de Deus, uma mulher posicionada em Deus. Quem estiver já entrando aí, já compartilha. Já vou começar a compartilhar. E os meus pecados levou. Já estou aqui compartilhando essa live para que a mulherada venha escutar a voz de Deus, a orientação de Deus. Vai ser bênção. Mas mesmo assim, meu amor, com frase tira pedra quem nunca ele me perdoou. Tô aqui já convidando vocês que estão entrando aí, meninas, já peço para que vocês convidem aí a mulherada do Instagram de vocês, para que também elas recebam, né? Uma porção, uma palavra. Que bênção, tanta mulher aqui. Que o lugar da morte e vida me ofertou. Vamos lá, já estão entrando aí. Minha maninha tá aí. Bem-vinda, mana, que saudade. A Lid já tá aqui, já vou chamar ela. As meninas aí que estão entrando, meninas, compartilha, ó, pega aí essa setinha, a seta aqui do cantinho, a última setinha aqui debaixo dos comentários e divulgue essa live, né? Deixa Deus usar vocês aí para que vocês sejam um canal de bênção, né? Que vocês recebam essa palavra que a gente vai ministrar aqui hoje e também, né, outras mulheres receberem, sabe? Eu acho que nós devemos não só absorver, né? A gente busca, né? Vamos supor, a gente vai no culto, a gente ora em casa, a gente estuda, faz devocional e muitas das vezes tem pessoas no nosso Instagram ou pessoas que a gente conhece na nossa rede, né, de social, de pessoas, e elas não fazem isso. Então, cria você coragem e divulga. Hoje eu tenho um testemunho para contar aqui do que aconteceu na academia, gente. Sabe, se eu fico só achando que é só lá dentro da igreja que Deus vai me usar, eu tô limitando o poder de Deus, né? A gente sabe que não é assim, né? Vamos lá. A Lídia, a Andréia, Luzi, a Maninha, a Cris, aqui... Vamos lá, Nilma. Gente, que tanta gente aqui. Graças a Deus, vocês estão tudo aqui. Vocês são maravilhosas. Vamos lá, gente. Participem dessa live. Deus vai falar com vocês. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo porque é um tema maravilhoso, né? Tem mulherada aí que tá dentro da igreja, já ouviu a palavra de Deus, já sabe como é que Deus quer que ela seja. E sabe o que acontece? Ela continua tendo algumas posturas, algum comportamento, como se ela não fosse cristã. Sabe? E não dá pra ser assim. Ou você é ou você não é. Ou é sim ou não. O morno diante de Deus, o que ele faz? Então, vamos lá. A Lu tá aí, Lu. Que bom te ver aqui, minha amiga. Coisa boa. Olha só.
A pastora Ana, quero marcar a nossa live. Vamos marcar. Essa live aí já vai ter poder e autoridade também de Deus. Divulguem que eu já vou chamar a minha convidada maravilhosa para participar aqui com a gente. Só aqui, já vou chamar ela. Eu não te troco por nada. Já mandei o convite, tá, Lid? Oh, Jesus. Mandei o convite. Manda de novo. Pronto, deixa eu mandar aqui. Convidar. Convidado, Lid. Ô, Glória! Ô, Glória, agora entrou. Agora entrou, agora deu certo. Tá tudo bem? Tá tudo certo, gente? Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá tudo certo? Tá tudo certinho? Dá para ouvir? Acho que sim. Dá para dar um okzinho aí, gente? Se dá para ver nós duas, se dá para ouvir, né? Lid, que coisa boa é fazer essa live com esse tema. Ô, Glória, paz do Não dá. Senhor Jesus, Michele, minhas queridas. Nossa, eu tô aqui, ó. Por que quando a gente vai falar da palavra a gente fica assim? Mas sabe o que é isso? É temor, né, amiga? É Nos últimos temor, dias minha tem amiga. faltado, né? Tem muita gente ministrando sem temor. Então, quando a gente tem, a gente se preocupa e não falar o que Deus não quer, mas também não deixar de falar aquilo que Ele quer. Então, a gente realmente fica com Exato. esse temor, né? Exatamente. Eu estava falando sobre isso, sobre o temor quando nós somos chamadas, né, a falar da palavra, a ministrar a palavra de Deus, porque assim, palco é diferente de púlpito. Eu estava conversando isso com uma amiga ontem, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esse treme-treme, esse negócio, porque aí é que Deus usa, aí é que Deus vai dizer, ó, não é com você, é comigo. A obra não é minha, é tua. Então, Glória glória a a Deus. Deus. Eu Enquanto a já sinto gente a vontade tiver do isso, a Senhor gente tá, a aqui. gente tá preocupada, né? Em saber que se a gente está fazendo com Estamos o que a gente está fazendo, está performando, né? glorificando o nome Tá dele. na performance, tá tudo bem, não é sobre isso, é sobre aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre nós. Glória a Deus por isso. Ô, Lid, assim, ó, o que que a gente vai acontecer? Eu vou querer que tu abra, eu vou fazer uma oração inicial, quero que tu comece Sim, falando e a gente depois vai debatendo, que eu também trouxe uns tópicos aqui que eu achei amém. relevante. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo hoje em que a Sim, gente está vendo muita a liberdade na vida da mulher cristã, né? Ela verdade. sabe o quê? Que ela tem princípios a ser praticados, né? E a gente Exato. vê hoje, né? A gente está no nosso nível de maturidade, a gente tem que Sim, trazer para essa geração, né? O que realmente torna uma mulher cristã. Eu não estou aqui falando de religião, claro, porque a com religião, certeza. gente, vai falar um monte de coisa, tá? Não faz isso, não faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas quando você entende que existe a Bíblia, Exato. Como manual de instrução, você não erra, você não deixa de fazer ou você não faz em excesso, porque tem pessoas que também fazem em excesso, vira verdade. religiosa e depois começa a ver a vida dos outros, começa a culpar Deus como se Deus tivesse culpa. Então nós precisamos alertar vocês mulheres que existe sim comportamentos, atitudes, pensamentos, práticas que o Senhor nos dá orientação e tem aquelas Amém. também que ele nos dá liberdade no espírito. Ele nos dá Exato. para viver como uma mulher sábia. A mulher sábia, gente, ela vive tanta coisa, que eu não Verdade. sei o que acontece, que elas acabam se autoalgemando por conta da Clareza. religião e não vivem na liberdade do espírito que Deus quer dar para nós. Eu vou orar, Lídia, eu quero que Exatamente. tu já começa ministrando para nós. E nesse meio tempo a gente vai trocando umas figurinhas aqui. Eu também quero dar uns spoilers, amém? Amém. Amém. Vamos orar, meninas? Estão aqui Vamos conosco. orar. Continue, gente, compartilhando. Continue Eu convidei todo compartilhando, mundo aqui porque o também. negócio hoje aqui tá bom. Vai, hoje vamos ver. Bora lá, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, te Aleluia, agradecemos esse Jesus. momento. Amém, Nos Deus. reunimos para falar da tua palavra, É sim, do Jesus. teu nome e
principalmente, Senhor, daquilo que o Senhor quer que nós mulheres venhamos andar de Em forma nome de que a tua Jesus. palavra orienta. Nós É assim, viemos meu tirar, Deus. hoje nós viemos tirar, Senhor, aquilo que estava nos olhos da mulher pela religiosidade, É fazendo elas assim, meu se Deus. torturarem, Jesus, deixando de fazer a tua obra com prazer, É né? assim, Seguir meu a tua palavra Deus. com o coração livre, com os pés livres, com as mãos livres. Mulheres estavam algemadas, prisionadas pela Oh, religião, meu pelo Deus. sistema, estavam deixando de viver É sim, a tua Jesus. paternidade, né? A identidade de É filha. sim, meu Mas hoje Deus. nós Vai vamos entrando com destruir tudo libertação, isso Pai. no mundo espiritual. Em Essas mentes nome que de estavam Jesus. cativas, Senhor, na opressão, É sim, né? meu Na Deus. obrigação. Que ninguém saia daqui hoje achando que é obrigado a dar qualquer coisa. Não, 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 não. Deus nos deu Sejamos libertas, livre-arbítrio, nos Senhor, em deu uma nome de palavra Jesus. para nós andar sobre ela. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós É resolvemos sim, meu obedecer, já não Deus. é mais sacrifício, é prazeroso, porque a Aleluia, nossa Jesus. carne começa a viver a vontade de Deus. É E nós verdade, sabemos que a Deus. vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é Soberana. agradável. Então, Aleluia, nessa tarde, Jesus. Senhor, nós vamos tirar o misticismo, a É sim, meu religiosidade, nós vamos Deus. tirar aquilo que não vem de ti. Nós vamos Em aplicar, nome de Jesus, a tua Jesus. palavra para que nós, mulheres, venhamos andar segundo a tua vontade para É a sim, nossa meu vida, em Deus. qualquer área da nossa vida, Senhor, é que eu oro e Em te nome de peço e te Jesus. agradeço. Usa a minha vida, usa a vida da Lid, Senhor. Em nome Essas de Jesus, conexões, Senhor. abençoa essas mulheres que aqui vão entrar, as É que vão sim, meu escutar depois, Deus. quebrando todo o mal. É o que eu Em oro nome de e te peço e te Jesus. agradeço. Em nome de Jesus, amém e Amém, amém. amém. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu trouxe aqui também alguns pontos importantes, né? Desde quando eu recebi o seu convite. Falando nisso, muito obrigada pelo convite. Nós estamos unidas para a expansão do reino. No reino de Deus não há competição. Amém, é isso aí. Depois a gente vai fazer uma live sobre isso. Sobre isso. No reino de Deus, a expansão. Nós estamos aqui para propagar o evangelho. Amém. Não é sobre quem é mais bonito, quem fala bem, quem performa bem. É sobre a mensagem que o Senhor te É isso. entregou, que É você isso. precisa falar sobre o evangelho que um dia me libertou, te libertou, libertou essas mulheres que estão aqui e vão libertar muitas e muitas através da nossa vida. Amém, Amém? Jesus. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes baseado na nossa abordagem, que é a mulher cristã e sua postura diante da palavra de Deus. Você estava falando sobre a questão da religiosidade, né? Hoje, nós que trabalhamos com mulheres, você também é terapeuta, é psicanalista clínica, eu também sou. E assim, a gente enfrenta, né, algumas situações de mulheres presas com a religiosidade, né, com o agradar o homem, e esquece de Deus, porque vai vivendo ali num raso, né, e esquece que existe algo importante que é o relacionamento. Você está fazendo para agradar quem? Ao Senhor ou ao homem? Você vai Olha, cultuar por quê no domingo? Para mostrar que você está na cadeira de igreja ou para você cultuar ao Senhor? olha isso. Porque o culto não é sobre eu e você, é sobre o Senhor. Você vai prestar culto a Deus, né? Então, muitas vezes as mulheres estão ali, não, eu tenho que ir para o culto, porque se o pastor não me vê, porque se a irmãzinha não me vê, e o amor, e o temor, né? E aquele fogo que tem que arder no seu coração e você dizer, hoje eu me alegrei porque eu estou indo à casa do Senhor. Então, isso precisa ser desconstruído para ser construído, né? Isso é importante. Nós não estamos falando aqui que a mulher cristã ela vai andar em desobediência com a liderança, não estou falando sobre isso. Não estou falando que a mulher de Deus ela vai andar por aí mostrando o corpo dela. Não é sobre isso, não. É sobre a postura que nós devemos ter diante do reino. Isso vai envolver vários pontos, não é isso, Michele? É isso. É E isso. hoje, assim, nós vivemos em um tempo em que muitas vozes tentam... A gente, na verdade, está sempre buscando muita informação, né? É pregação aqui, é igreja aqui, é culto ali. Então, estamos rodeados de informação. Aí a gente vai lá, assiste uma pregação e fala, ai, tô cheia e tal. E depois que acaba a pregação? Olha aí. É isso aí. E quando o culto acaba, o que é que você leva? O que é que você ministra na sua vida? Então, muita informação sem transformação não valeu de nada. Exatamente. Então, nós precisamos, primeiramente, calar essas vozes que nos rodeiam,
né, essas opiniões, principalmente na geração da era da comparação da internet, né? A cada dia que passa, eu sou mais convicta de que aquilo que se vê nas redes sociais não é aquilo que acontece atrás dos bastidores. Yes, é isso. É isso aí. Meu Deus. Então, não é? Então, assim, para de se comparar, para de achar que alguém está fazendo mais que você, que alguém está performando mais que você, porque o reino de Deus não é sobre isso. Meu Deus, é isso. A mulher posicionada em Cristo não tem que ser dessa maneira. Você tem que ter os olhos fixados no propósito. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da Michelle? O que é que Deus quer dessas mulheres que estão aqui hoje? Qual é a sua postura diante daquilo que o Senhor te entregou? Né? Então, a gente vai falar aqui de 5 pontos importantes, Mi. E a gente vai começar sobre uma mulher que ouve e pratica. Não adianta você pegar isso aqui, fazer de acessório e botar aqui. Fica até bonitinho, né? Tá lindo, né? Ó, Mia, como é linda. Aham, só, nossa, a gente pega até personalizado e tudo, né? Não adianta. Se você não praticar. Até porque você seguir a Jesus não é uma obrigação sua. Para com isso. Para com Comecei a isso. oração fazendo isso, não é obrigação. Não. Quando se tornou obrigação, esquece. Esquece, né? Hoje não é modinha. Hoje a gente vê muitas mulheres brincando de ser cristã. É isso aí. Dói, mas vai curar, viu? Receba aí. Vamos lá, vamos, gente. Recebe que isso aí é justamente para isso. É justamente Então a para gente isso. vê muitas mulheres brincando, mulheres em púlpitos, brincando com Deus, achando que está enganando. Enganando quem? É. Você pode me enganar, pode enganar a Michelle, pode enganar seu pastor, mas o Senhor, minha amiga, esse você não engana. Então, se você escolheu servir, se você escolheu ouvir o seu chamado, se posicione. Esteja posicionada. Tiago 1:22, a palavra diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O óbvio precisa ser dito, gente, literalmente. Olha isso. Totalmente. Então não adianta, esqueça isso, minha amiga. O Senhor tudo vê, onipresente, onisciente e onipotente. Ai, eu amo Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Então, e falando sobre essa questão também, Michelle, do excesso de conteúdo, a postura da mulher também ela tem que ser uma postura de obediência. É isso aí. Eu quero que você me diga, minha irmã, obedecer é fácil? Né, não. Você, mulher que está ouvindo aí, me diga, obedecer é fácil? Coloca aí, gente, é fácil ou não? Sim ou não? Só bota sim ou Sim ou não. não? A minha opinião já não. É dificílimo. Jesus, tem dias que a gente fala assim, meu Deus, é sério. Vocês sabem que eu gravo devocional há muitos anos, desde quando o Senhor me chamou. Eu venho me esforçando, mas tem dias, minha irmã, tem dias que eu não quero gravar o devocional. É isso aí, Priscila, só o sangue de Jesus. Mas eu preciso o quê, Pri? Preciso obedecer, gente. Eu preciso estar posicionada mesmo eu não querendo. E obedecer não é você querer, eu quero. Não, Senhor, obrigada pela tua misericórdia ter sido renovada essa manhã sobre a minha vida, mas me fortalece. Porque eu preciso fazer aquilo para o qual eu fui chamada. Exatamente. E não é fácil, porque obedecer tem a ver com renúncia. Mas uma vez eu digo, o reino de Deus não é uma obrigação. É como a minha querida Michelle falou, se é obrigação, larga a mulher, esquece. Vai Uma viver coisa sua é ser vida. difícil, né? Outra é você tornar obrigação. Por exemplo, uma coisa é difícil, o desafio hoje está difícil. Eu entendo que é difícil, mas não uma obrigação. A gente tem que entender que está difícil, mas não uma obrigação. A gente sabe que está difícil, mas vai vencer com Jesus. Tá, Com menina? certeza, sem dúvidas. A Pri colocou aí, obedecer o sacerdote da casa, pior ainda. Ô, Jesus! Aí que o ministério tratado, querida. Ai, Senhor! E o nosso ministério, olha,
Eu não sei você, Michele, mas o nosso primeiro ministério, nosso campo de missão é na nossa casa, irmã. Ah, concordo plenamente. Não adianta você dar ouvido a seu pastor se você não dá ouvido a seu marido. É Meu isso Deus, aí. como é difícil. Porque o Senhor nos fez botou umas gotas a mais na nossa criação que a gente é a dona da razão. Tô Ó, a Priscila mentindo já ou você está é aqui em deixando, casa? a Priscila já está deixando deixa aí para a próxima live. Já vamos falar sobre casamento e ministério. Já vamos falar sobre isso. E assim, nosso campo missionário é na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, porque não adianta você sair também por aí. Isso também tem a ver com a postura da mulher cristã. É, exatamente. Você sair por aí falando de Jesus, botar sua cara linda nas lives, e se sua casa está toda bagunçada. É isso aí. É isso aí. Tem que Não ser estou falado. dizendo que tem mulheres que passam por desafios no casamento, que passam por desafio na criação dos filhos. Não estou dizendo, até porque isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. É, Luta é uma coisa, guerra é uma coisa e posicionamento é outra. Você tem que honrar mesmo. é Começa isso aí. dentro de casa. Só vai para fora se tudo dentro de casa estiver com o seu posicionamento de guerrear, de lutar. E realmente, Michele, nos dias atuais, eu vou te dizer, minha irmã, o negócio está sério. Satanás tem se levantado na vida das famílias. E nós, mulheres, nós temos a sobrecarga espiritual, meu Deus, de ter É, que lidar com isso. é isso aí. Isso também tem a ver com a postura da mulher cristã nos dias atuais. De Uhum. orar mesmo, de se posicionar. Semana passada aqui mesmo teve um testemunho aqui em casa, uma loucura, e quando você já acorda, você já vê aquela atmosfera, aquela opressão. Eu falei, não, tem algo errado aqui. É isso aí. E Tem que aí observar. aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra. Na hora de eu dormir, minha filha de 8 anos olha para mim e fala, mamãe, eu não estou conseguindo dormir, estou com muita falta de ar. Olha isso. Meu Então Deus. eu vi ali uma seta ali, eu falei, não, 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 vai. Eu acho que eu me arrepio quando eu falo. Exatamente. Eu não tô Sim. falando 1% do que me aconteceu, mas eu fui lá, falei, filha, essa falta de ar vai passar agora. Me ajoelhei, me coloquei lá, me dobrei, falei, Senhor, repreenda em nome de Jesus toda seta maligna, toda batalha, tudo que não vem de ti sobre a minha casa vai ser repreendido agora em nome de Jesus. É isso aí. Posicionamento. Posicionada. E eu tava cansada. Eu poderia dizer, ai Deus, mas eu tô tão cansada, eu tive um dia tão difícil. Mas quer que eu te diga, minha irmã? Minha filha dormiu em paz. Quando Ó, acordou de manhã, glória ela a falou: Deus. mãe, dormi tão bem hoje. Olha isso. Glória a É Deus. fácil, Michele? Não, não é fácil, não. Não é fácil, irmã. Mas é o nosso posicionamento. Né? Continuando, vamos falar sobre uma mulher que guarda o coração na verdade. Você tem guardado o seu coração na verdade de Deus? Meu Ah, Deus. Lid, mas eu sou Forte. ser humana, eu peco. Sim, irmã, eu sei que você peca, eu também peco. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele corrige. Olha isso. O Espírito Santo lhe corrige. Então você precisa sim andar na verdade. Lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é você dizer não ao pecado, é você fechar portas para aquilo que agrada a sua carne. Olha Não isso. estou falando só de pecado sexual, não. Estou falando da fofoca. É bom deixar claro isso, que as pessoas acham que quando você fala só no pecado, traição, acho que é só isso aí, né? Gente, vai Não. além, vai muito Vai além. muito além. Tem o pecado da fofoca, tem o pecado da inimizade. Tem mesas onde o Senhor já mandou você levantar. Hoje em dia nós ouvimos falar muito de mesas. Ah, porque É, mas isso é yes, real, isso é latente mesmo. é isso. O Senhor já mandou você levantar, o Senhor já mandou você deixar aquela pessoa e você não quer deixar. Meu Deus, é isso aí. Porque você está ali criando uma dependência, você já criou uma dependência emocional e o Senhor está dizendo, ó, quero te fazer avançar, mas você precisa se levantar desse lugar. Deus já está falando, meninas, hein? Vão recebendo. Hoje Deus vai falar muito com vocês, porque essa live aqui é profética. É Em duas mulheres nome de de Deus. Jesus. Nós sabemos quem somos em Deus, então pega aí dessa porção da fonte. Vamos lá. Exatamente. Meu E Deus. assim, romper com ambientes, romper com hábitos, romper Olha, com pessoas. Romper com pessoas é difícil, mas é necessário. E o Senhor manda aviso, e o Senhor manda palavra, e o Senhor está lhe direcionando e você está teimando. olha Mulher, é hora aí. de você se Acorda. levantar. Please.
Se posicione, porque aonde o Senhor quer te levar, existem coisas e pessoas que não lhe cabem mais. Isso aqui não é conversinha de Instagram que a gente ouve por aí, não. Isso é real. E é falado muito nesse Meu tempo, porque Deus. tem pessoas com chamados proféticos, tem pessoas com coisas grandes que o Senhor já entregou e não avançam porque estão sentadas no mesmo lugar. Olha isso aí, gente. Isso também tem a ver com a postura da mulher hoje. A mulher Uhum. que escolhe servir ao Senhor. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Gente, se Provérbios vocês estão 14, aqui, 1. quando dá umas mãozinhas aí, curte só para a gente ver que vocês estão aí. Estão tudo recebendo, Fico aqui, Luiz. recebe em nome de Estão Jesus. tudo impactadas, estão tudo arrebatadas. Eu acho que foram tudo arrebatadas aí, né? Continua. Ô, glória! Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Uma mulher que vive com sabedoria e com temor. Olha Quem isso. aqui sabe o seu temperamento? Coloca aqui nos comentários. Quem é colérica, quem é melancólica, quem é fleumática, coloca aí. Quem é sanguínea, coloca aí. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu trabalho com mulheres, né, identificando ali seus temperamentos à luz da Bíblia. Aí chegam mulheres para mim e falam assim: ah, mas eu sou grossa porque eu sou colérica. Ah, E os frutos do Espírito Santo, minha irmã, está onde? E a sabedoria e o caráter que é transformado através do Espírito Santo fica aonde? tem que deixar claro um pouquinho, vou pegar essa tua deixa aí, porque tem alguns Sim, tópicos que eu vou ser obrigada também fique a à inserir algumas. vontade. Porque assim, Lidia, ó, hoje a gente tá muito essa modinha, né? Ah, eu sou fleumática, então as pessoas vão entender quando eu agir assim. Veja Sim, bem, todos nós, a palavra diz que todos nós somos pecadores lá, né? Pronto, então a gente já sim, sabe. Só que a gente entrou dentro de um período em que a Bíblia nos dá ferramentas para a gente mudar esse caráter de pecamidade. Ou seja, exatamente. se eu sou sanguínea, eu gosto de falar, não sei o quê, eu vou ter que ler ali na palavra, vai dizer, olha, quando você falar muito assim, vai acontecer isso, vai dar confusão, isso, aquilo. Então a palavra diz que não parta de você a confusão. Se puder, evite. Quer dizer, então eu sou sanguínea. Então, apesar dessa situação acontecer, eu tenho que sair fora. Então, vocês Exato. estão entendendo? A minha personalidade, ela não pode moldar o meu caráter, e o meu caráter ele é moldado pela palavra. Nós Exatamente. precisamos parar. A gente tem muito estudo isso aqui, eu e a Lid, sobre personalidade, né, sobre desvio de O caráter, crenças temperamento, limitantes, exato. geracionais, não sei o que, não sei o que. Mas nós precisamos trazer sempre para a Bíblia. A gente Com vai ler livros, certeza. a Bíblia vai ser sempre a fonte. Para nós cristãs, Sempre. vai ser a base, ok? Bora lá, Exatamente. Olívia. E assim, essa questão do caráter transformado é necessário, porque quando você identifica o seu caráter, os seus pontos, você precisa melhorar. Ah, mas eu não consigo melhorar. Espírito Santo, Senhor, Senhor, Espírito que habita em mim, precisa me transformar. Porque hoje é muito fácil, Michele, nós nos depararmos com mulheres que não têm como é que eu posso dizer, um carinho no falar. Mulheres grossas, mulheres ignorantes mesmo, com os filhos, com o marido, com as irmãs da igreja. Meu Deus, Entende? é Então, isso até aí. para poder pregar a palavra, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tem Irmã, líderes, tem líderes, porque assim, toda pessoa que é um líder, ele se considera um colérico, né? Aquele que domina. sim. Pronto, Porque vamos é lá. um ponto forte do colérico. Isso, você vai pegar ali a liderança como ponto. Só que, em contrapartida, o colérico ele lidera, só que se ele não controlar, ele acaba perdendo seus liderados por conta da sua postura grossa, mandão, Exato. autoritário, arrogante. Aí Exato. o que eu te falo, você tem um perfil colérico de liderança, você tem capacidade de enxergar as coisas além, de predominar no ambiente, de liderar o ambiente. Só que se você não pegar essa sua característica predominante e jogar para a Bíblia, você vai perder em vez de ganhar. Se você pegar esse Exatamente. perfil de líder e jogar ali ganhando os frutos, então você vai ter visão, você vai ser postura, você vai ser líder, cheio de frutos, com amor, com bondade, com sabedoria. Nós precisamos Exatamente. alinhar essas verdades hoje. Alinhar completamente, alinhar emocionalmente, em primeiro lugar, porque se o Senhor está te dando autoconhecimento, que é algo extremamente importante, e Ele te Exatamente. dá ali o Espírito Santo para te moldar, você tem que se alinhar e se realinhar.
Todos Exatamente. os dias, não ficar se escondendo. Até porque você não é o seu temperamento. Você é fruto do Espírito Santo na sua vida. Você é Exatamente. fruto do propósito. Então, você precisa equilibrar isso de uma forma que transborde na sua vida e na vida do outro. É isso aí. E muitas mulheres têm se esquecido disso, têm colocado culpa em tantas coisas, domínio próprio, como o Mari falou aí. O É, domínio é isso próprio aí. está onde? A mansidão. Hoje nós nos deparamos com É muitas isso, Maria. mulheres escandalosas, quando a pessoa é equilibrada, desequilibrada. Pronto, Desequilibrada. desequilibrada, desculpa. Então, assim, um desequilíbrio que eu fico, meu Deus. Aí no outro dia você vê essa mulher no púlpito pregando. Eu digo, como É, assim? meu Deus, não dá. Não dá, a conta não fecha. Não dá. A conta não fecha. Você precisa se transformar primeiro para você transformar a vida do próximo. É É que primeiro nem em quando a mim, gente depois forma. através de mim, né? Exato, é que nem quando a gente forma em psicanálise. Para você formar em psicanálise, você faz terapia. Exatamente. E outra, a gente tem que estar sempre cuidando. Aí, para A nossa nós que somos mente. evangélicas, né? Nós somos cristãs, a gente já tem um outro entendimento. A gente entende que a gente tem que vigiar. Completamente. Porque para nós hoje o nosso temperamento é aquela parte que diz a nossa carne milita contra o espírito. Exatamente. Se eu sou colérica, o meu colérico está militando contra o espírito. Exato. Quais são os pontos positivos que tem um colérico? Então, isso vai ser mais fácil de eu conquistar os frutos do espírito. Qual é a Exato. parte negativa do colérico? E qual onde que confronta com a palavra? Então, isso eu preciso, pedindo para que o Espírito Santo, que é o único que vai te ajudar a conseguir você ser moldada. Meu Exato. Deus, que live, hein? Verdade. Isso é muito forte, mas é muito real e precisa ser falado entre as mulheres. Falado, Porque falado. existem muitas mulheres hoje que precisam. Quando a gente fala de posicionamento, de postura no reino de Deus, ela também envolve todas essas questões que nós estamos Olha falando aqui, aqui. ó. Sou pastora e reconheço que já perdi muitos membros, meu Deus, por falta de autoconhecimento. Sou colérica Nossa, e era intensa, quero melhorar, mas foi o que a gente falou. Vice tem todo o perfil de ser líder, tem. Só que o que acontece? Ela usou a parte negativa dela junto com a exato, positiva. O exato, colérico positivo, ele administra muito bem, né? Que nem ela ali, pastora, exato, liderava super bem uma igreja. O negativo dela não tratado na palavra fez com que pessoas saíssem feridas e até ela mesma se feria. Porque dói, né? Às vezes a dói, pessoa está cheia de razão, só que não consegue administrar bem as suas emoções e fere verdade, pessoas. Meu Deus, que sem live. dúvidas. E eu reconheço aqui o que a irmã falou, a pastora, porque eu sou uma colérica tratada pelo Espírito Santo de Olha Deus. isso. Então, assim, eu fiz uma especialização em temperamento e às vezes eu não me reconheço como colérica. Mas é só fruto do autoconhecimento que eu tive aos meus estudos? Não. É fruto do Espírito Santo. Ele vai Porque o moldando. colérico ele é muito reativo. Toma lá da cá. Eu É, ouço e eu fico muda. Eu digo, ai meu Deus, fiquei muda, glória a Deus. Então a gente precisa se equilibrar emocionalmente para que a gente esteja posicionada no nosso chamado e é ministerial. interessante também deixar claro, Lídia, que é assim, meninas, ó. É difícil. É no começo. Porque Sim, você vai ser tratada, você vai ter que ter mudanças de comportamento, então é desconfortável. Né? totalmente. O desconforto faz com que a gente ache que não vai dar certo. Só que quando Exatamente. chega um tempo, o seu comportamento é tão natural, mediante a uma Exato. resposta, quando você tem uma reação mediante a uma situação, você vai vendo os benefícios que tem do fruto do Espírito. Por que, que Deus deixou a palavra dele? Porque ele sabe que ia ser benefício para nós. E Com outra, né, Lídia, não certeza. é só nas emoções, é o nosso físico, porque o nosso corpo, quando a gente age com a emoção errada, nós vamos sentir dor no peito, coração Tudo. acelerado, a Cabelo mente não para de cai, pensar, unha cai, sai, dói tudo. E tremor. outra, e o espírito, porque a gente vai ficar agitada, vai ficar atacada, não é só as emoções, a gente é um Não, corpo, a gente uma alma e o espírito. A gente precisa exato. alinhar isso para que a gente Unificar. funcione bem, unificar, é isso aí. Exatamente. A Mari falou: liderar não é somente delegar ou ordenar, mas é guiar, conduzir. A Exato. liderança é para impulsionar os liderados rumo ao propósito. Amém, é isso Isso aí. mesmo, você está certíssima. Depois a gente vai fazer uma live sobre temperamento à luz da Bíblia. Meu Deus do Meu céu. Deus, a gente vai ter que. Olha, já deu três assuntos: o do não comparação, o das personalidades, dos
frutos do Espírito com as personalidades, e qual é o outro que a gente tinha falado ali? Já Gente, até vamos anotando esqueci. aí. Tem que ter, nós temos que ter uma secretária aqui para Tem aguentar que isso. ter. Vai colocando aí se vocês lembram, porque a gente vai Gente, trazer esse coloca por pra gente, live. depois chama eu e a Lídia ali pra gente preparar as próximas lives, né, Lídia? Pra gente fazer Com esse tema, tá? certeza. Continua aí, minha amiga, Sem que isso dúvidas. aqui. Continuando, uma mulher que reflete Cristo em um mundo que perdeu a referência. Olha isso, gente. Isso é muito forte, gente, porque lá em Tito 2, 3 e 5 vai dizer: do mesmo modo, sejam as mulheres respeitáveis, sensatas e puras. Olha isso. Então, não Meu, vai adiantar aqui eu estar falando aqui com Michele sobre o reino, sobre expansão, sobre como a mulher tem que se posicionar se eu não me posiciono. olha isso. Porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu dou como exemplo. É que nem criar filho. Quem vai criar filho aqui dizendo, faça o que eu faço, faça o que eu mando, não faça o que eu faço? Hoje tá muito isso, né? Hoje, Hoje, filho é infelizmente. exemplo. Você passa a vida inteira dando exemplo. No dia que você falha aqui, ele presta atenção em você, porque filho é exemplo. Desse A nossa jeito. vida cristã é a mesma coisa. Não adianta que eu ficar postando devocional, ficar gravando live, se eu não me posiciono como uma serva de Deus. É isso. Entende? Então, assim, nós temos que ter essa modéstia respeitável, sensata e pura. Uma mulher chamada por Deus para esse tempo, ela deve escolher buscar santidade ao invés de aprovação. Por que Meu que eu estou Deus. dizendo isso? Porque muitas vezes a gente coloca uma roupa para ir para o culto, aí fala assim, ai meu Deus, será que fulana vai gostar da minha roupa? Olha isso. Será que fulana vai gostar do meu sapato? Não. Eu me arrumo hoje para Jesus. Eu falo, e aí, Espírito Santo, como é que eu estou? Essa roupa é adequada? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, Michele. Logo quando eu me converti, a conversão ela é um processo de libertação. Você que é nova convertida, saiba que quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai passar por um processo de libertação. Mas quanto mais você busca o Espírito Santo, mais ele te molda. Olha. Porque quando eu me converti, eu gostava muito de usar decote quando eu não era convertida. E quando eu me converti, eu continuava usando decote. Eu dizia assim, mas o Espírito Santo vê o coração. Literalmente via meu coração, né? Porque meu decote dava para ver tudo. Só que chegou um tempo na minha vida que eu me permiti ser ministrada pela palavra de Deus, que quando eu colocava aquele decote, aquilo me incomodava. Porque não era sobre mim ou sobre quem ia ver minha roupa, é sobre o Espírito Santo que estava habitando em mim. Então eu ficava me escondendo. Ai, meu Deus, isso não tá legal. Sabe? E depois eu não coloquei mais, porque aquilo não me agradava mais. Mas aquilo foi minha carne. Não, o Espírito Santo quando habita, quando você se aprofunda, quando você conhece. Então as suas vestes também têm a ver com o seu posicionamento. Meu Deus. Que você está colocando no mundo externo. Nós que é mãe de menina, a menina, ela tem você como seu espelho. Né? Eu vejo que a minha filha pega meu sapato e fica calçando meu sapato, pega minha bolsa. Isso não é sobre sapato, é sobre bolsa. É sobre o posicionamento que você tem dentro da sua casa como exemplo para os seus filhos. É isso. Isso é muito real e a gente precisa também estar posicionada nisso. Meu e o Deus. quinto ponto e último, uma mulher fortalecida pela palavra. Provérbios 31:30. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Meu Deus do céu. É o que nós estávamos falando agora aqui sobre, Michele, você falou sobre a questão sobre o temor, quando a gente vai falar da palavra. Né? A gente que é acostumada a falar em público. Falar em público é uma coisa, irmão. Falar da palavra de Deus é completamente outra. É isso. É o menos de mim, mais de ti. É isso. Né? Aqui a gente pega, faz um rascunho, aí a gente quer. Mas eu sempre digo, Senhor, não é sobre mim, é sobre ti. Fala aquilo que o Senhor quiser, eu sou aqui um instrumento e o Senhor vai me usar. Glória a Deus. Porque a gente, quando prega a palavra também, Michele, a gente precisa ter o cuidado que a palavra não é só alisa, gente. A palavra é conforto. A palavra é confronto. Se você hoje está sendo muito ministrada por palavra de alisa, sai de baixo, que evangelho não é isso.
Tem várias promessas na Bíblia, Jeremias 29:11, Josué 1:9, tem várias. Filipenses 4:19, amém, glória a Deus, o Senhor tem planos de paz, o Senhor suprirá todas as suas necessidades, eu tenho plena convicção disso. Mas o Senhor também corrige, o Senhor Olha também isso. ensina. Isso tem a ver com o seu posicionamento no reino de Deus, para que você sofra uma expansão naquilo que o Senhor quer. Glória Senão a você vai Deus. fazer outra coisa. Olha, Não é verdade? Vai fazer outra coisa, tem muita coisa aí para fazer, mas se você escolher o serviço, se você escolher obedecer, porque obedecer não é fácil, é difícil, é muito difícil. muito difícil. Se você escolheu isso na sua vida, é momento de você se colocar no lugar aonde o Senhor quer que você esteja. Você que aí tem 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, ainda não foi transformada. Olha isso. Porque está com os olhos em outras coisas. Muitas vozes. E a voz do Espírito Santo que transforma? Onde é que está na sua vida? Meu Deus, Lid, tu sabe que o meu ministério ele é muito focado na palavra de exortação, né? Eu tenho muito dom de discernimento, né? Eu chego nos ambientes, o Senhor já me mostra, né, as coisas. E para mim uma das coisas mais difíceis para lidar com isso foi porque tu sabe que o sanguíneo ele quer, né? Ele é muito aceito, né? Ele é Eu tenho barato. 2 sanguíneos aqui em casa, eu sei exatamente Então, como você assim, está. né? Eu quero estar agradando todo mundo. Eu não quero que Sei. ninguém se Tem entristeça. dificuldade de dizer Eu não. digo, Jesus, como é que tu faz isso? Daí agora eu piro. Porque daí ele me coloca naquele coração bem doce, né? Que abraçar todo mundo, Eu quer ver todo sei mundo como é. reunido, feliz. E daí ele me mostra todo o erro, assim, ó. Chapá. Eu digo, tá, mas daí? Agora eu vou ficar quietinha, porque se eu abrir a boca, todo mundo vai virar a cara pra mim. Exato. Aí eu digo, Jesus, como é que tu faz um negócio desse daí? Gente, eu tô falando com gente aqui, eu vou falar agora para mulheres que estão aqui, que passam pelo que eu passo. Vocês que estão aqui, que tem esse coração generoso, que quer abraçar todas as mulheres, que quer falar e quer que as famílias sejam felizes e que todo mundo seja abençoado e que tudo vai dar certo. Quando Deus começar a te revelar, te entregar as coisas, você vai deixar de falar muitas das vezes para não perder esses vínculos. Exato. Você vai querer continuar com essas alianças, essas mesas. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa carismática. Agora você acha que se você falar a verdade, você vai perder esses lugares. Eu estou aqui para te dizer, perca lugares, perca as pessoas, mas não perca a sua postura, o seu posicionamento diante daquilo que Deus entrega para você. Exatamente. Agora, por que é que ele faz isso? Agora, por que é que ele faz isso, gente? Eu não sei, tá? Eu podia pegar um colérico, né? É verdade. E uma coisa que é importante, você falou uma coisa muito importante. Eu costumo dizer, como uma boa colérica transformada pelo Espírito Santo, você que é minha amiga, que algumas aqui já estão aqui na live, quem me conhece, eu não sou a amiga que alisa, eu sou a amiga que direciona. Se você me procura e você fala, Lid, eu estou com um problema, primeiro eu não vou apoiar seu pecado porque eu te amo. Olha isso, é isso aí. Porque o evangelho é isso. Se você está me procurando, eu vou te dar instrução, eu vou te ouvir, eu vou te dar instrução e eu vou te ajudar a você se posicionar. Ah, mas eu sou obrigada a fazer o que você tá me falando? Não, mas eu sou obrigada a te dizer o que você, como mulher de Deus, tem que fazer. É isso. Então, por exemplo, para ti fica mais fácil quando tu tiver que dar uma palavra, né? Por isso que é bom depois a gente fazer essa live dos temperamentos, porque vai identificar com muito, todas aqui vão saber como lidar com a postura dela natural, agora ela como uma serva de Deus e como é que ela tem que agir dali para frente, né? Com aquilo que é da carne dela, com a ação natural, porque a gente não pode perder, gente, a nossa essência. Ninguém tá falando aqui de perder a sua essência, da forma de você agir, de interagir. Só que tudo a gente precisa, né, ter um equilíbrio. Então, para a gente poder equilibrar a palavra de Deus junto com o seu temperamento para você fluir melhor, tanto na sua vida, como ao seu redor e como através da sua vida para outras pessoas. Amém. Então, verdade, como eu estava falando, sabe? Assim, o que acontece? Quando eu comecei a me deparar do meu chamado, do dom que eu tinha, com a minha personalidade, eu disse, eu acho que o senhor errou o endereço. Não, o senhor errou. Como é que o
Senhor dá para uma pessoa que só quer falar coisas boas, só tá tudo bem, e tá tudo certo, e vai dar tudo certo. E Como é essa profética e bem vai. profética, Deus mostra tudo as coisas. Me diz É a então, alegria do sanguíneo aí eu mesmo. chego no ambiente, né? Aquele reteté, ramifly, tá. Aí, de repente, pá, o senhor descortina. Isso aqui, assim. Aí já vem aquele negócio. Aí, por isso que eu digo, gente, tem que estar por frutos do Espírito Santo, porque senão Sim, a gente já fica revoltado, a gente já quer virar cara, já não quer mais falar, virar mesa. Lembra? isso Lembra que a mesmo. palavra de Deus falava que Jesus virou a mesa lá na igreja, que ele estava fazendo o templo lá dele, dizendo: olha, eu acho E que é ali forte essa passagem, né? essa passagem aí, eu acho que ele manifestou o lado dele sanguíneo, né? Porque para É. virar mesa, gente, normalmente ou é o sanguíneo, porque o sanguíneo é assim, ele até nem vira a mesa no primeiro momento. Isso é já coisa da primeira ação do colérico, uma reação do colérico, né? Ação e reação do colérico. Mas eu acho que nesse nível aí, porque como Jesus já chegou, disser que ele chegou ali sorrindo, né? Ai, aqui é a casa do meu pai, e não sei o que aí é eu chegando na igreja, não sei o que é a casa do meu pai, e pá! Aí você pega e vê aquele pecado ali esplêndido, né? No lugar sagrado que é de Deus. Então, assim, ó, Verdade. mulheres, vocês que estão aqui, tá? Que vocês carregam a verdade de Deus, falem com amor, que é uma coisa que a gente sanguíneo às vezes tem que cuidar, e colérico também, porque às vezes a gente vê aquilo Muito. dali e a gente é engraçado. Que um dia eu Muito. perguntei para Deus, eu disse: Senhor, por que o Senhor tão revela? Ele, o Senhor abre isso nos olhos das gente, sabe por quê? Por quê? Isso Deus não mostra para todos por quê? Porque é o que Deus vê. Sim, Gente, isso é muito forte. Já muito. pensou, você tá no meio de 100 pessoas, aí só Sim, você viu algo, porque é só Deus que viu, ele abriu, ele mostrou para você, ele abriu seus olhos para você sim. ver só o que ele vê. Então, porque você é melhor? Não, é porque ele escolheu você E para ter também, esse discernimento e para exato. orar sobre isso, para você Orar sobre interceder isso. sobre isso e procurar, na primeira oportunidade, a pessoa ir falar sobre o assunto e Exatamente. direcionar e, né, e fazer com que essa pessoa se encontre. Totalmente. E essa questão de visão também, Michelle, a gente precisa ter um cuidado muito importante, porque nem toda visão que o Senhor te dá, você vai sair por aí propagando. Isso, é isso aí. Porque se o Senhor te deu discernimento de espírito, de ambiente, de pessoas, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Do Senhor me dar a visão de algo e eu compartilhar com a pessoa errada, e na mesma hora que eu fechar minha boca, o Senhor, o Espírito Santo me dizer, não era para você ter compartilhado, porque a visão Já, eu dei para você. isso Então acontece também, muito. mulheres de Deus, tenha cuidado com a visão que o Senhor te dá. Exatamente. Tenha também postura, isso também tem a ver com postura ministerial, Postura com aquilo que o Senhor ministerial. te entrega, porque não é com todo mundo que você tem que falar, porque algumas pessoas vão dizer assim, é como a Michelle falou, mas só para mim, você acha que você receber visão e discernimento é gostoso? É uma responsabilidade, é isso sim, meu Eu amor. conto ou você conta, Michelle? Ai, como diz a minha amiga, yes! Porque não Pois é é. fácil, né? Então, isso também é um posicionamento que a gente precisa ter sobre aquilo que o Senhor entregou. Exato. A pastora que falou, Michelle, eu vou ler aqui o recado dela, e quem carrega a raiz da rejeição acaba com dificuldade de ser dura em palavras, mesmo sendo colérico, ou colérico sempre vai ser direto. Bem, vamos lá. Olha, isso aí vai ter que fazer outra live, mulher. Não, Porque não, esse não, não. negócio de Isso aqui tem temperamento à luz assunto da para mais de Bíblia metro. é muita manga. Primeiro ponto, rejeição tem que ser tratada. Segundo ponto, ser duro em palavras tem que ser tratado, porque não é porque você é colérico que você vai sair por aí dando uma marretada na cabeça de todo mundo. Olha isso. Porque se você dá marretada no outro, também tem que dar na sua cabeça, que você também precisa de correção. Amém? E isso na verdade é um ponto do colérico, mas não é o que determina o colérico. Quando você busca o Espírito Santo para te moldar, para te revelar, é porque meu marido não está aqui, eu senão eu ia chamar ele para participar dessa live. Quem era a Lídia de 15 anos atrás e quem é a Lídia de hoje, eu estou em construção, viu? Olha Todos os isso. dias a mulher cristã está em construção. Todos os dias eu tenho que melhorar. Não é que eu não fale, eu falho, mas quando eu falho, o Espírito Santo fala comigo, filha, você falhou. Levanta, corrige, pede perdão. O colérico ele tem dificuldade de pedir perdão. O colérico não tratado, ele não pede perdão. Eu não pedia perdão quando eu magoava as pessoas. Então, o ideal é que a mulher posturada no Espírito Santo, ela nem magoe. Mas se magoar,
baixe sua fronte e vai lá pedir perdão verdadeiramente. É isso aí, o arrependimento genuíno, né? Genuíno, não pedir perdão porque vai ser bonitinho, porque eu sou cristã. Acaba com Isso, isso. Seja é liberta disso em isso. nome de Em Jesus. nome de Pare de Jesus. pedir perdão falso. Se não for para pedir perdão, não peça. Meu Eu já estive em Deus. situações servindo a Deus que pessoas me feriram profundamente. E eu não consegui perdoar de imediato. Sabe o que eu fiz? Fui para o joelho. Senhor, quem sou eu na fila do pão para não perdoar? Se o Senhor me perdoar, se o Senhor me perdoou. Então faz essa Exatamente. oração. Senhor, me ajude a perdoar. Sabe por quê, irmã? Porque se Jesus voltar, você fica. É bem isso. E eu não vou ficar aqui por falta de perdão. E se eu não conseguir perdoar, o Espírito Santo me ajuda a perdoar. É isso aí. E Meu Deus. perdoar não significa que você vai voltar a caminhar. Perdoar não significa que você vai sentar nas mesmas mesas. Não. Perdoar é você olhar para a pessoa com amor, com compaixão, como Cristo olha para você. Porque nós não somos perfeitas. É isso. Não é isso? Olha, Lidy, eu botei aqui um texto lá em Provérbios, Sim. no capítulo 4, do versículo 23 ao 27. Eu vou ler. Amém. Tá? Provérbios, capítulo 4, e os versículos 23 ao 27 diz assim, ó. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do que depende toda a vida? O seu coração. Por isso que a gente tem que guardar muito bem ele. Veja bem. Exatamente. Afaste. Meu Deus, gente, olha, eu gosto de ler a Bíblia pausado, porque ela é demais. Reveladora. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Aleluia. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Gente, esse texto aqui é digno de ficar a gente ler todo dia. Sabe por quê? Todos os dias. Todos os dias, sabe por quê? Porque assim, principalmente para nós mulheres, a gente é muita emoção. Então, muito. Aqui a palavra, como eu tô falando ali, a gente criou esse tema hoje, como é a mulher cristã, né? A postura dela. Se eu pegar só esse texto aqui, porque a gente lê muito provérbios, tipo, só sua mulher sabe, edifica e tal. Mas Não. esse texto aqui me chamou a atenção, Lidy, porque ela faz você parar e olhar para você e a sua postura. Porque se eu conseguir cuidar do meu coração, cuidar da minha boca, cuidar dos meus passos, onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço, eu já me tornei uma mulher sábia, uma mulher cheia de sabedoria, com orientações do céu. Veja bem, eu tenho que ficar longe da maldade. Da minha boca, ela não tem que sair palavra torpe. Eu tenho que olhar para o alvo. Quem é meu alvo? O Senhor. Jesus. Eu botei aqui o que uma mulher, a característica de uma mulher virtuosa, uma mulher crente. Gente, eu tô falando de uma mulher cristã, tá? Eu não tô falando de uma mulher que está num processo, um pé na igreja e outro no mundo. Uma mulher que diz que é cristã, mas vive uma vida de pecado. Uma mulher que vive fazendo... Assim, ó, o que pra mim é humor no que Deus fala? O humor não é uma pessoa que não serve nenhum e nem outro direito. Verdade. Olha, eu posso dizer que eu sou cristã, mas eu falo assim, ó, não, esse pecado aqui, eu sei que Deus me perdoa, que pela graça, essa frasezinha, gente. Olha, isso vai levar muita gente pro inferno. Nós precisamos entender claramente que uma mulher temente a Deus, ela vai ter sabedoria e prudência. Uma mulher que tem sabedoria e prudência, ela toma decisões sensatas e age com inteligência. Eu fiz tudo isso, eu anotei, eu fiz questão de anotar para não deixar de falar nada, gente, porque eu acho muito importante. A mulher virtuosa, ela tem sabedoria e é prudente. Então, ela toma as decisões sensatas e age com inteligência. Exatamente. E uma mulher sábia, ela tem força e dignidade. Ela enfrenta os desafios com dignidade. Ah, Michele, mas como assim? Tem luta, tem retaliação, mas aí não começa. Ah, Deus já abandonou, mas então fazer isso aqui. Isso aí quem faz é mulher ímpia.
Ah, porque não sei quem vai lá, já chuta o balde, já chama palavrão, já rouba, já faz coisa errada, já mente, já vai fazendo confusão. Isso aí é comportamento de mulher ímpia. Uma mulher Exatamente. crente, ela vai fazer o quê? Ela vai chorar, ela vai se escanear, ela vai dizer para Deus que não quer mais saber dele, que ele mentiu Exato. para ela, que ela se enganou com ele. É, eu tô falando isso porque Sim, muitas mulheres, na dor da sua aflição, na dor da verdade. traição, da calúnia, da perseguição, ela vai dizer Verdade. tudo isso para Deus. É ou não é, Lid? É Ela vai achar verdade. que Deus abandonou. Cadê Que essa não promessa? merece. Porque não sei o quê. E começa aquele vitimismo todo. Exatamente. Deixa eu só deixar claro, tá? Nós não devemos fazer isso, mas quando nós fizemos isso com a Sim. entrega verdadeira e genuína naquilo que Deus nos pediu para fazer, é natural que quando alguém nos fazer mal, nos prejudicar, quando o inimigo estiver Nos ali naquela decepcionar. gargalhada, a gente vai se sentir assim. Eu estou aqui para te dizer que nós somos mulheres que devemos ouvir a voz de Deus. Outra Sim. coisa também que me chamou a atenção, uma mulher de Deus, ela é respeitada na sua casa. A palavra de Deus Sim. diz que uma mulher, lá em Provérbios 31, diz que uma mulher sábia, ela é respeitada e Edifica. louvável pelo seu esposo. Seu esposo tem Sim. prazer nela. E as pessoas, aonde você vai, aonde Amém. você vai, as pessoas vão Verdade. dizer, olha, aquela mulher é de Deus. Quando eu convidei a Lid para pregar, eu digo, ela é uma mulher de Deus, eu vou chamar para pregar. Quando ela recebeu meu Amém. convite, eu vou, porque eu sei que a Michelle é uma mulher de Deus. Porque, Amém. gente, a gente precisa entender que aonde a gente vai, Exatamente. a gente tem que exalar o perfume de Deus, a gente tem que exalar Verdade, o minha Espírito irmã. Santo. É Sabe? verdade. Eu tenho me constrangido muito, eu chego na igreja, eu vejo mulheres dando em cima de outros homens na igreja, de marido e Nossa. mulheres casadas, mulheres Sim. dando em cima de pastores, pastores dando em cima de mulheres Sim. casadas. A gente vê isso dentro da igreja, a gente não estou nem falando do mundo. É Eu não estou verdade. nem falando de mulher ímpar. É triste, mas é verdade. E aqui a gente está discutindo isso porque é o seguinte: se eu sou uma mulher cristã, eu vou ser tentada a pecar, principalmente naquilo que eu já venci. Naquilo que eu Sim. já venci, vai ser latente todos os dias. Se eu roubava, eu vou Todos ser os tentada todo dias. dia. Se eu mentia, vou ser todo dia. Se eu traía, se eu vivia com uma pessoa, com uma outra, eu vou ser tentada todo dia. Sim. Aí, quando o inimigo vê que você já não, já lida bem, você já sabe que você vence, o que ele vai começar? A trazer novidade. Com Aí que certeza. tá. Aí fica Banquetes e nova. banquetes. Minha filha, quando começar a sair as carninhas moídas, aquelas carninhas de terceiro, vão começar a Nossa. mandar pedigree para você. E você É tem que isso estar ligado. mesmo. Quando começar a vir pedigree, você não cair, porque o inimigo é astuto. Quando ele vê que você já não cai mais na lábia dele, ele vai te trazer prato diferenciado. Verdade. E só Nós coisa precisamos boa. cuidar. Só Só coisa coisa boa boa. para tragar. Pega aí, Lid, emenda aí, vai Para aí. É ou não tragar, para é? tragar. E assim, você falou um ponto muito importante. Tem gente confundindo prato de Satanás com bênção de Deus. E é Olha como isso. você falou, eu estou falando do nosso povo. Estou falando de mulheres que estão dentro da igreja, de homens que estão dentro da igreja. Algum tempo atrás eu fui ferida muito na minha alma. Sabe aquela ferida que você acha que você não vai superar? De uma pessoa que cantava, louvava, tem clipes no YouTube. Olha, meu Uma Deus. pessoa que você olhava e dizia, não, essa pessoa, não. Você entende, irmã? Então, assim, discernimento, esteja ligada com os pratos de Satanás. Principalmente quando você caminha debaixo de uma palavra. Meu Deus. Se você tem uma palavra do céu liberada sobre a sua vida, tenha cuidado. Porque isso é muito real, Michele. Muito, Quando muito. as promessas de Deus estão prestes a se cumprir na sua vida, oh, meu Deus, por que assim, Jesus? O Por inimigo se quê? levanta. Eita, que ele começa a se levantar e ele quer te confundir e ele começa a abrir porta que não era para estar aberta. Minha irmã, Olha isso aí. se Exatamente. você não tiver posicionada em oração, eu estou falando para mulheres que têm uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida. Olha isso. Promessa de restauração do casamento. Ah, mas eu já divorciei, meu marido não volta. Se você tem uma promessa, você volta e casa de novo. Olha isso. Ah, mas o Senhor disse que ia me dar um filho, eu tive que tirar uma trompa. Se o Senhor falou que vai te dar um filho, ele vai te dar um filho, você com uma trompa. Yes. É isso aí. Então, esteja atenta. Se você caminha debaixo de uma palavra, cuidado com as ofertas de Satanás. Meu Não Deus. roubar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tenha muito cuidado.
Como lidar com uma liderança narcisista, que se diz cristã, prega a Bíblia, mas não vive o que prega e ainda por cima onde passa mata as pessoas. Qual o conselho de vocês? Bom, como lidar com uma liderança narcisista? O que dá para entender aqui é que você está, né, frequentando um ambiente e que existe alguém que lidera você, que você entendeu que essa pessoa é narcisista. Veja bem, faz o seguinte, se você está, né, se isso não está edificando a sua vida, se isso não está sendo bênção para você, ore e pede para o Senhor te mostrar um lugar aonde você vai encontrar uma igreja que tem uma outra falha de caráter, tá? Amém. Porque eu sempre busco explicar para as pessoas, porque assim, ó, a igreja, todas elas vão ter, gente, todas. Aí um dia alguém me perguntou, Michele, mas como? Eu digo assim, olha só, para mim é igreja, tá? Por exemplo, se eu estou indo numa igreja, se eu sou uma ex-alcoólatra, um exemplo, e Sim. se eu vejo naquela igreja que é liberado bebida, pastores bebem, então eu preciso sair dessa igreja urgentemente. Perfeita colocação. Aí eu vou lá numa outra igreja que o pastor não prega tão bem, ele tem meio a língua assim de Moisés, não fala tão bem, mas está pregando a palavra. Continua aí, fica aí. Exato. Não tem problema. E não se esqueça, importante, Vocês onde tem precisam- pessoas, tem problema. Toda igreja vai ter não um é problema. perfeita. Aquela que você vê que fere os seus princípios, que vai te fazer com que você caia com seus pés tropeçam, aí você tem que sair. Aí o que acontece? Entrega essa pessoa. Eu já tive ministério, já tive igrejas assim. O que eu fiz? Eu orei, disse, Senhor, eu não sei se o erro está em mim ou se realmente está na pessoa, né? Pode ser que eu esteja errada ou não. Mas eu estou me sentindo assim, mal, assim. Me mostre, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu não fique aqui, que eu vou me perder, me mostre um lugar. E comece, então, a sair desse lugar para um outro lugar que você vai se ofender menos, que vai te ferir menos, que você vai conseguir continuar buscando a presença do Senhor. Você não pode perder a presença do Senhor por conta de ninguém. Sabe por quê? Porque se você se ofender a tal ponto de você se ferir e não querer mais nem saber das coisas de Deus, então o problema já entrou em você. Então, aquele narcisista conseguiu fazer na sua vida o que ele queria, que era destruir, porque você vai ficar, né, com o coração fechado, raivoso e sem buscar a presença de Deus. Verdade, Michele. Aqui o problema de Deus está na falta de arrependimento, com certeza. Gente, eu sempre, sabe o que eu falo? Se for para você se arrepender, que seja genuíno. Se não for, não adianta ficar chorando. Ah, porque não sei. Não. Deus não trabalha com mimimi, porque eu já passei por essa fase. Eu lembro que no começo eu dizia, porque o Senhor. Aí fica, é como se você olhasse para mim e falasse assim, hein, gente, o que essa pessoa pensa que é vir aqui me tirando para quê? É verdade. Às vezes a gente acha que está falando com outra pessoa que não tem capacidade de conhecer o nosso interior. Deus, ele conhece. A minha oração sempre é, Senhor, eu não estou aqui enchendo linguiça, eu estou aqui te falando porque está aqui. Porque se eu não falar aqui, o Senhor já está sabendo que está aqui. Exatamente. Então eu só estou verbalizando porque o Senhor disse para mim que eu tenho que orar e tenho que falar. Não é, Sara? A Sara está aqui rindo. Mas Sara está rindo. A minha oração... Gente, vocês não têm noção, eu orando com Deus. Lide. Não, a gente tem que ser muito sincera com Deus. Olha, quando eu vou, eu falo, Senhor, o Senhor já sabe que eu sou assim, né, Deus? Porque o Senhor me conhece. Então, mais uma vez, eu tô aqui, Jesus. Porque não adianta a gente mentir pro Senhor, não. Eu vou lá orar, então, eu tenho toda uma performance. Acaba com isso, mulher. Não tem. Gente, nós precisamos ser verdadeiros diante daquele. Às vezes eu tô orando e não quero falar que tem alguma coisa aqui. Aí eu digo, Senhor, não sei o que, não sei o que. Aí é o meu consciente e o meu subconsciente dizendo, fala isso, libera. Porque Davi disse que os ossos dele estavam apodrecendo enquanto ele não falava aquilo que estava criando raiz de amargura dentro do coração dele. Então, libera geral. Se você não consegue vir falar para mim, se você não consegue falar com o seu pastor, se você não consegue falar para ele, fala para Deus, minha irmã. Vai pro joelho e fala, Jesus, eu fiz isso de errado. Senhor, olha, sabe aquele ódio daquela pessoa, tem inveja daquela pessoa, tem raiva daquela pessoa, eu quero que aquela pessoa morra. Senhor... E reconhecer, né, Michele? Porque assim, ó, tem coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, que já erramos lá atrás. Vamos supor, eu já atendi algumas mulheres que, no tempo da ignorância, fizeram abortos. Olha... E se conheceram Jesus, se converteram, fizeram abortos e não têm filhos, tá? Então, assim, se converteram. E aí o Senhor brotou no coração um desejo de construir uma família. Mas essa mulher jovem, saudável, não tem comorbidade nenhuma, mas não consegue engravidar. Olha. A pergunta que eu faço é, você já pediu perdão ao Senhor pelos abortos que você fez? Meu Deus, Deus está falando aqui, hein?
Gente, é libertação e cura, hein? Isso é libertação e cura. Sabe por quê, irmã? Porque assim, ó, quando Deus também ele libera uma palavra sobre a nossa vida, a gente tem que reconhecer o que a gente fez no passado. Porque às vezes a gente fica, ai, Senhor, eu sei que eu tenho uma palavra, o Senhor quer me abençoar. E assim, a gente sabe lá no nosso íntimo, porque no nosso íntimo a gente sabe. Lá no Meu íntimo, a Deus. gente sabe que a gente precisa reconhecer, pedir perdão. Senhor, me perdoe por aquela palavra. Senhor, eu não te conhecia, eu fiz no tempo da ignorância, Senhor. Me perdoe. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já aceitei Jesus, eis que tudo se fez. Amém. Sim, eu creio. Mas quando você aceita Jesus, que você faz a sua confissão de fé e você caminha no Senhor, você tem que pedir perdão a quem você feriu no passado. Olha isso aí. Você tem que pedir perdão pelas suas atitudes que você fez lá atrás com você mesma, que estão impedindo você de acessar aquilo que Deus tem para sua vida. Tu sabe, Lídia, o que acontece? É que assim, ó, as pessoas... as minhas orações, eu vou dar aqui uma chave. Quem puder marcar aí, marca assim, ó, uma chave, tá? E marca do lado que eu vou escrever, que eu vou falar. Uma chave poderosíssima. Se você aprender isso na sua vida dá um 360 e você vai entender. Pega essa chave. Quando... Veja bem, meu Deus, eu preciso formular isso muito porque é uma chave poderosa. Glória a Deus. Quando eu realmente me arrependi, outra coisa, tá, Lídia? A gente consegue se arrepender daquilo que a gente tem memória. Quando eu esqueço, entro no mar do esquecimento, quando eu aceito Jesus. Sim. Se o Senhor te faz lembrar, é para que você verbalize, reconheça, se arrependa, peça perdão, confesse tudo isso e depois sim, a sua vida vai andar sem aquele peso. Isso eu sempre mesmo. digo, se eu tenho tantas coisas que eu vivi, se todas que eu vivi não lembro, o Senhor não está me cobrando arrependimento sobre aquilo, porque eu não lembro, eu não sei, eu posso falar de forma geral. Verdade. Senhor, me perdoa o que eu fiz no meu passado. Beleza. Aí se o Senhor te apontar isso, aquilo dali deu uma legalidade para que o inimigo está trabalhando até hoje na sua vida. Quando você lembrar, você diz, ah, Senhor, eu me lembrei que eu fiz aquilo. Pai, em nome de Jesus, quando eu fiz aquilo, o Senhor sabia que eu não estava, né, diante da tua presença. Então eu quero, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, eu quero o espiritual, aquela legalidade, aquela brecha que eu abri. A partir de hoje, eu me arrependo, estou confessando isso para que daqui para frente a minha vida seja vivida sem esse peso. Aleluia. Ou seja, quando vem na minha consciência, a gente não é assim, quando a gente peca, o Senhor já não aponta, o Senhor sempre vai apontar aquilo que pesa no mundo espiritual. Quando você faz alguma coisa, ou que você fez, se isso não te pesa, se isso não te dá lembrança, isso não tem peso no mundo espiritual. Verdade. Gente. Agora, se o que eu fiz atrás tem um peso na minha vida, que eu penso, ainda de vez em quando eu lembro, ou o que eu tô fazendo já vem automaticamente. Peça perdão. Pronto, já na hora. Se arrependa, peça perdão, confesse e bola pra frente. Não deixe essa brecha aberta. E a chave que eu ia dizer pra vocês é o seguinte, eu aprendi algo incrível. Sim. Todas as vezes que eu me achava injustiçada, sabe? Alguém fez isso, nossa, tal. E eu falava, Senhor, faz isso. Aí um dia o Senhor disse pra mim, eu posso te cobrar também tudo que tu já fez? Forte. Eu falei pra Deus, naquele momento quando ele me falou isso, eu disse, chorando, porque eu sabia que ia vir bomba. Porque ele ia me cobrar. Eu disse, Senhor, eis-me aqui a tua filha, que merece sim pagar pelos meus pecados, pelos meus erros. O Senhor é justo. Quantas pessoas eu feri e também quero essa justiça. Tem pessoas, sabiam? Meu Deus, liberando aqui. Tem pessoas reivindicando no mundo espiritual que a gente fez de errado para elas. E que Deus vai fazer com que isso chegue até nós, para que seja tirado aquele peso na pessoa e também nós. Sabe quanto nós estamos pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros? Nós estamos tirando da nossa vida algemas, pesos. E quanto mais nós começamos a buscar mais uma vida com Deus, mais uma vida livre de brecha, mais uma livre de peso no mundo físico e espiritual. Meu Deus, isso aqui é muito verdade. Se fizer uma coisa, isso aqui eu verdade. E veja bem, a chave tá aqui. Eu cheguei, me ajoelhei, quando o Senhor falou isso pra mim, eu disse assim pra ele, Lídia, eu peguei assim, Jesus tá aqui, ó, a minha vidinha. Cobra de mim sim.
por todos os meus erros e pecados, porque isso é justo, é bíblico. A tua palavra diz que tu cobra daqueles tudo que É tu verdade. faz, que a gente faz. Só que também não me deixe ser injustiçada. Tudo aquilo que me fizeram, que me venha a minha restituição de justiça, de bênçãos para minha vida, para minha casa. Isso Não é mesmo. que o outro, entenda, não é que Deus vai lá fazer o mal para outra pessoa quando você quer a justiça. Não, de Você está forma alguma. pedindo bênção para a sua vida. Sabe por quê? Sim, Filho que vem se submetendo ao Senhor, a sua injustiça vem em formas de verdade. bênçãos, de Verdade. restituição. Exatamente. Tudo que nós perdemos por injustiça, volta, não que Deus foi lá fazer mal para aquela pessoa, porque aquela pessoa, Sim, você claro. tem que pensar, tá vindo restituição para minha vida, na minha Glória a vida Deus. física e emocional. É Isso, isso então, mesmo. tudo isso é muito forte, gente. Se eu E pudesse a falar, vida do próprio Jesus nos constrange todos os dias, né? é Quando muito nós estamos forte. passando pelo processo, teve até uma irmã que colocou aqui sobre feridas de rejeição. Quando nós estamos passando no processo de rejeição, porque a rejeição ela já vem lá na nossa infância. É E isso. a gente não supera aquela rejeição e isso termina nos acompanhando na vida adulta. Porque você acha que Olha, todo mundo vai lhe rejeitar. Né? Você já se vê como alvo de rejeição. Às vezes não é nem rejeição, mas você já entende que é. Então, a vida do próprio Jesus, Michele, sobre o que você falou, de nos olharmos e dizer, ai, Senhor, eu não merecia. Jesus merecia. A vida de Jesus nos constrange. Né? quem somos Meu nós, né? Deus, sem pecado, santo, príncipe da paz. Meu Deus. Então, assim, só é você olhar para a vida de Jesus e dizer, meu pai, eu fico quieta em 2 minutos, irmã. Eu desço em 2 tempos. Eu digo, ai, Jesus, Senhor, me perdoe, Pai. Trabalha na minha vida em nome de Jesus. E Deus trabalha. E é o que Trabalha. a Michelle falou, não é sobre Deus entrar com justiça, com a espada, pegar seu irmão, cortar o pescoço. Não Não, é sobre não. isso. É a Se você está restituição. fazendo essa oração para Deus entrar com a espada na vida do seu irmão porque ele te feriu, Senhor te repreenda. Até porque a palavra de Deus diz que quando Deus for lá fazer justiça com aqueles que forem injustos com nós, não é para a gente se alegrar, é para a gente Não. orar e pedir Exato. misericórdia para que a mão do Senhor não pese na Meu altura Deus, que vai ser pesado. Porque exatamente. quando eu coloco a mão, eu sempre digo, gente, quando, às vezes eles dizem pro meu marido, olha, se eu tô fazendo isso, se alegra, tá? Porque se eu deixar na mão de Deus, você tá frito, ainda é comigo. Que eu digo, né, que às vezes, melhor eu fazer, ou eu isso, aquilo. E eles sabem, gente, que é melhor. Quando a gente ainda tá tendo problema com uma pessoa, a gente tenta, Nossa! porque aí é leve o negócio. Mas quando a gente diz assim, ó, Exato. pode deixar, tá? O que você me fez não está mais na minha conta, está na conta daquele Deus que eu sirvo. Pronto, gente, a pessoa já Exato. pede perdão na hora, porque ela sabe que Deus, ele viu melhor do que a gente. Se a gente se ofendeu Sem por dúvida. ser semente a Deus, agora vocês imaginam Deus vendo a situação e vendo que você está sendo caluniada, injustiçada, perseguida, ferida, sem Verdade. razão nenhuma. Sem E eu razão te digo, nenhuma. esses pontos também faz parte do propósito. Porque se Exato. você estuda a Bíblia, não teve umzinho sequer que não foi perseguido, rejeitado. Meu Deus do Tá céu, só é pegando o você manto aí, irmã? olhar para a vida de Abraão, de Moisés, de Davi. Meu Deus. Então, assim, quem és tu, mulher? Quem és tu? Não estou dizendo aqui que eu luto as minhas guerras sorrindo, não. Eu choro e choro É, muito. Mas eu sei que a palavra que eu caminho é maior do que qualquer outra dessas coisas, que eu vou chegar lá. E muitas vezes, para a gente ser forjado, a gente vai precisar sim passar por essas coisas. exatamente. Tem coisas também que a gente não acessou ainda porque a gente não está preparado. A gente finge que está preparado. Tem muito disso hoje, né, Lidy? Achando que estão preparados e não pagar. Assim, se tu pegar um histórico, a pessoa não passou nem 10% daquilo que Deus começou depois de forjado, né? Com certeza, sem dúvidas. Meu Deus. Então, tudo isso faz parte do propósito. Deixa eu falar aqui, eu fiz umas anotações. Assim, ó, você é tipo aquele ping-pong bem rápido mesmo, porque isso aqui é muito importante, gente. Uma mulher cristã que diz que é crente, que vai para a igreja, que ora, que consagra, que faz live, que vai para o Instagram falar de Jesus. Eu tô falando para vocês, tá, mulheres tementes a Deus, que dizem assim, ó, porque hoje não é uma live só assim para qualquer mulher que faz qualquer coisa, a gente especificou. Qual é a conduta de uma mulher cristã pela palavra? Olha só como é que ela é. Ela fala a verdade, tá em Provérbios 11:3. Ela observa o ambiente, Salmo 1.
O que que o Salmo 1 fala? Fala sobre o discernimento aí, né? Que você acabou, que nós falamos, né? Então, a mulher ela fala a verdade, ela observa o ambiente, ela permanece aonde que Deus quer, mas ela sai Sim, da onde Deus quer. Ela faz sim. o que Deus fala, ela cuida do que ela fala, ela cuida do que ela escuta, ela cuida das suas emoções, ela cuida da sua postura. Gente, isso aqui tá tudo com texto bíblico. Aqui tá provérbio, aqui tá Poder. salmo. Eu não tirei nada do que eu acho. Porque se a Sim, gente for falar aqui como psicanalista, as emoções, isso, não, não, o nosso foco aqui é Bíblia. Depois, se vocês quiserem esse texto todo aqui, vocês me pedem, eu mando as fotinhas para vocês, tá? E eu mando a sim. fotinho e tá ali do lado, Provérbios, Salmos, que eu tirei. Então, a mulher, ela cuida do que ela fala, ela cuida do que ela escuta. Gente, não só falar, é o que escutar. Se não Exato. parar em você uma palavra de maldição, uma fofoca, você pode ter certeza, você entrou na manada que está proliferando a discórdia. Verdade. Nós precisamos cuidar das emoções e cuidar da nossa postura. Uma mulher temente a Deus e cristã, ela tem as suas roupas decentes, tá? Ela não troca olhares com outro homem, ela não troca conversa com outros homens. Ela, Exato. quando, sabe, Lídia, a gente tem um Corta perfil o mal muito. pela raiz, né, minha A querida? gente tem aqui o perfil aberto, tem os homens, paz, Senhor, e vem, pronto, a gente já tem que bloquear, não importa. Irmão, você vai poder ser invasivo. A gente é mulher casada, a gente é mulher de Deus. Claro Com que ninguém assusta e certeza. vai usar a situação. Com Na sua certeza. igreja, seja no mercado, seja na academia, seja qualquer ambiente que você for, se você for uma mulher de Deus, você, quando já viu um cara te olhando, já vira a cara, já não dá confiança. Chamou um papo aqui no WhatsApp, não dá confiança. Não, Exato. não troca olhares, anda com roupa decente. Eu vou para academia, ando com roupa decente. Vocês estão Isso entendendo? Essa mesmo. postura de uma mulher cristã. E Exato. outra, uma mulher cristã, ela honra o seu esposo, honra a sua casa, honra a sua família. Esses Amém. Verdade. versículos do Provérbios 4, do 23 ao 27, eu concluo assim. Esses versículos enfatizaram a importância de cuidar do coração, dos nossos passos e promovendo vida com sabedoria e direção de Deus. Amém. Ou seja, não tenho que ser apenas ser uma mulher de falar, só Sim. uma mulher de apenas conhecer. Eu tenho que ser uma mulher de ser. De Uma viver. mulher que é de Deus, ela bebe da fonte. E Com quando a certeza. fonte, vocês já notaram que ela nunca para, não? Ela está sempre assim, em movimento. Verdade. Sempre em Nós movimento. vamos estar em movimento sempre quando nós estivermos Amém. alinhados com o céu. Nossa, o que nós falamos hoje aqui, gente, Amém. se nós fosse abrir Amém. um tópico para isso, um tópico dá muita live, Dá gente. muita coisa, dá muita coisa. A gente já tem aqui já até algumas sugestões de live que a gente vai fazer também. Vamos falar sobre temperamento à luz da Bíblia, sim. Vamos falar sobre rejeição. Vamos falar sobre mais o que sobre temperança, que a irmã já colocou, é a mesma coisa de temperamento. Vamos falar Já sobre colocaram algumas aí? coisas. Onde é que tá ali? Colocaram, ô, Lídia? Eu não vi aí. Eu estou tentando rolar aqui os comentários. Os tópicos, gente, que live maravilhosa, né? A gente já tá Falar com uma hora e também 20, eu não sei sobre se a mulher posicionada no casamento dos dias de hoje, que é um desafio, né? E a gente tem que estar ali posicionada mesmo. E vamos que vamos. E assim, gente, para poder fechar aqui a nossa live, eu deixei aqui, vou deixar um recadinho para vocês que oi. nós, mulheres hoje cristãs, aqui a gente não está falando sobre a gente ser uma mulher perfeita, porque se você, minha irmã, for perfeita, você vai ser arrebatada. Olha, é isso aí. Um Né? Mas a gente processo, está né? falando realmente de mulheres posicionadas em Cristo, posicionadas na palavra. Todos os dias a palavra do Senhor se renova todas as manhãs. Não fica com esse negócio que você já conhece demais de Bíblia, não. Lê a Bíblia todos os dias. Ano passado, Michelle, eu fiz uma live de provérbios, os 30 provérbios. E assim, esse ano eu quero fazer de novo, porque todo cristão, a gente tem que ler provérbios todo ano. É isso aí. Todo ano, porque ali tem muitos ensinamentos, principalmente para nós mulheres. Então, assim, busquem, estudem. Eu sempre digo, mulheres, estudem teologia. Estudem, às vezes você perde uma hora assistindo dorama, nada contra os doramas. Mas, assim, por que não passar uma hora estudando teologia? Estudem a palavra, para que vocês tenham embasamento bíblico, para que vocês não estejam em igrejas narcisistas, com valores contrários àquilo que você aprende na palavra. Exatamente isso. Para que você esteja ali buscando do Senhor direcionamento, porque também existe algo muito importante. Se você pede direcionamento ao Senhor, peça também olhos espirituais e ouvidos espirituais, porque às vezes o Senhor já falou e você está perdida, sem saber o que você faz.
É exatamente isso, Então, meu você também Deus. tem que orar por isso é muito importante. E assim, nós mulheres, como eu falei, sobre buscarmos a palavra, de nos fortalecermos no Senhor, em um mundo que muitas vezes tenta moldar a mulher cristã, tenta moldar a mulher posicionada. Ah, se você, quantas pessoas já chegaram para mim, Linde, para você crescer no Instagram, você tem que gravar musiquinha assim, musiquinha ali. Não, irmã, meu propósito não é esse. O meu propósito é propagar, meu propósito é sobre expansão, meu propósito é sobre sentar na mesa de mulheres que falem do amor de Deus e têm Glória a amor Deus. por outras vidas. Amém, é isso. Esse é o nosso propósito. Então, aqui, crescer no Instagram não é o seu propósito. O crescer é você crescer no reino, é você expandir o reino. Meu É Deus. você estar ligada no céu. É você estar posicionada assim. Eu vou falar posicionada aqui milhões de vezes, porque realmente a mulher que serve ao Senhor, ela tem que estar no lugar exato, aonde o Senhor te colocar. Nós que somos imigrantes, irmã, a gente deixa tantas coisas para trás. Eu deixei uma carreira para trás. Eu deixei muitas coisas por amor ao Senhor. Meu Deus, é isso. Michele também, tantas mulheres que estão aqui, eu sei. Eu sei da vida de cada um, eu sempre digo, eu amo as mulheres. O Senhor me deu esse ministério com mulheres porque eu me compadeço, porque eu me coloco no lugar, porque eu sei exatamente o que cada mulher passa. Não estou aqui isentando os maridos, glória a Deus pelos sacerdotes da nossa vida, aleluia, Jesus. Nos dá paciência, Jesus, com eles. Mas glória a Deus, mas eu estou falando de mulheres. Mulheres hoje que escolheram servir ao reino, que estão deixando muitas coisas. Então, assim, não seja moldada pelo mundo, seja moldada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? E Amém. aqui a nossa live já está aqui. Se deixar aqui, vira vigília, viu? Não, não, Deixa que já aqui. deu 1h20, eu nem sei se acho que é com 1 hora que fecha, né? É, mas Deus está no controle. Deus está Pastora no Narcinha está controle. aqui, Deixa eu falar, maravilhosa. Olha, fiz. vamos marcar também uma live com a pastora Narci, que ela é uma benção, viu? Vamos, sim, Ela é de lá da nossa senhora. Eu quero igreja, marcar live com ela também. é terapeuta também, é nossa amiga de profissão, é uma bênção também. É uma Quero benção. Não agradecer a conheci ela, não. Mari, minha amiga que está aqui participando, Mari querida, a Luana, a Uma Nilma. obrigada. Amo vocês. Gente, aqui, ó, eu tô vendo tantas pessoas que a gente conhece, as que não conhecem, né? É benção. Gente, eu não sei se vocês viram lá no meu stories. Quem não viu, segue lá, dá uma olhada. Hoje aconteceu, não sei se chegou a ver o que eu fiz ali, que eu falei lá da academia. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Outra coisa que uma mulher cristã deve prestar atenção. Você tem que ser um canal de bênção na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na Amém. academia, na escola, no mercado. Veja bem, hoje eu dei um testemunho ali que hoje eu fui para academia e levei o meu fone de ouvido para fazer um Sim. exercício. Chegou lá, começou a falhar. Sabe o que eu fiz? Se eu sou uma crente meia boca, eu já desligo, porque eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Sim. O que aconteceu? Eu botei o meu louvorzinho ali e tava lá sozinha na esteira, tal. E tinha uma menina que eu não tinha visto ela prestando atenção. Sim. Quando eu troquei de aparelho, ela veio dizer para mim chorando: "Você é uma mulher de Deus, né?" E dali Deus fez, né? Oh, Comecei a glória. ministrar na vida dela, agora eu vou encaminhar ela para uma igreja, né? Glória a Fazer com Deus. que ela estava desviada, ela disse que já de vez em quando só ia aleatório mesmo, mas não sentia mais a presença de Deus. E ela Sim. orou hoje dizendo: "Senhor, eu vou sair de casa agora para ir para academia, usa alguma situação para falar comigo." Olha o exemplo que ela viu, uma mulher de Deus numa academia sendo usada por Deus, se deixou usar para ela tocar um louvor para ela saber que era alguém que ela podia se comunicar. E isso é sensibilidade, né? Nós temos que ter, gente, essa disponibilidade do alto. Exato. Sabe, as pessoas têm que ver. Olha, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, mas se eu tivesse com fone de ouvido ali, mas por que ela não sabia que eu ia ser cristã? Mas veja bem, ela poderia me ver, mas como ela foi a primeira vez na academia, gente, a primeira vez que essa mulher entra na academia, ela podia já ter me visto outras situações, ou ter me deduzido em algum comportamento, mas não. Aquele momento, quando ela escutou aquele som, foi um sinal, uma fumacinha que nem aquele sinal que Deus deu para Moisés, tem uma fumaça que fumegando aqui. Quando ela escutou aquela, ela disse: "É a resposta de Deus para a oração que eu fiz, para Ele me falar comigo quando eu saísse de casa." Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos tanto ser disponíveis para as pessoas, Verdade. como estar disponível para a nossa casa. Porque uma mulher que é cheia de Deus, ela exala onde ela está. É em É casa, na academia, no verdade. trabalho. Então, nós devemos ser essa mulher. Como é que eu vou ser essa mulher? Buscando em oração. Você vai falhar,
Nós já falamos aqui do arrependimento rápido, porque se você tem a presença do Espírito Santo, é o start. Pô, pecou. Na hora, você pesa, o Espírito pesa. Você já Sim, tem que confessar, tem que se arrepender e bola pra frente. com Ninguém está certeza. falando aqui que você tem que viver em pecado. Você não pode viver na prática do pecado. E outra coisa, né, Lid? Tem muita gente que fica pecando a mesma coisa. Ué, peraí, os pecados sempre tem que ser novos, hein? É Eu estou te verdade. dizendo que o inimigo sempre vai trazer um prato novo. Se você não vigiar, você vai cair. Mas que sejam pratos novos, arrependimento e volta pro prumo. Com certeza. Amém. Tem gente Verdade. que vai falar com a gente, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Gente, pecado de estimação, Deus não dá por inocente aquele que já conhece a verdade. Se você sabe que isso é uma verdade na sua vida, um pecado que você não vê, é hora de você vigiar, é hora de você buscar mais e lutar Verdade. contra esse pecado na sua vida. Porque como a Amém. Lid falou, se o Senhor vem hoje, você fica. E Tem aí? mais alguma coisa para falar, Lid? Para nós encerrar? Não, foi uma bênção. Se deixar aqui, vira vigília, minha irmã. Glória a Meu Deus. Deus, mas sabe por que é isso, Lídia? Eu sempre falo, quando você conecta com mulheres de Deus, mulheres que transbordam, mulher que vive sinceramente, por exemplo, eu tinha uma Amém. dificuldade, não vou abrir live, porque, eu fico nervosa, porque se eu falar vai travar minha língua. Hoje eu ainda falei também, eu digo, olha, Moisés foi falar isso para Deus, ele deu o irmão dele, né? Só Foi. que o que acontece? Eu já falei, Deus eu não sei o quê. Deus é só, não vai ter irmãozinho nenhum. Cada um seu quadrado, cada casa é um caso. Tu vai lá e E fica é a o que tua eu casa falo, fora. não é sobre você, é sobre Deus. Aí é que a gente descobre, É né? E essa verdade. atualidade que a gente tá, quando é Deus transbordando, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão achar de como a gente está falando. Se elas começarem a se preocupar como a gente está falando, esquece que elas não prestaram atenção naquilo que a gente está derramando. Exatamente. A mensagem foi entregue, eu fui ministrada. Eu também fui muito. Vai deixar a live salva? Vou deixar salva. Glória a Glória a Deus. Deus. Porque tem algumas amigas que não podem ir no Brasil. Eu estou trabalhando aqui em Portugal. Deixa, porque essa live, minha irmã, foi uma Foi bênção. sorte, foi Glória sorte. a Vai ter Deus. outras em nome de Jesus. A gente já vai Amém. gravar com os temas e já vamos se organizar. Agora eu quero que eu comecei orando, né? Eu quero que você encerre orando, né, por essas vidas, pelas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, Pai amado querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor, e que estamos aqui, Senhor, à mesa, falando, Senhor, da tua palavra, a palavra que transformou as nossas vidas, a palavra que transforma as nossas vidas todos os dias, Senhor. Queremos, Senhor, ser mulheres moldadas pelo Espírito Santo, queremos ser mulheres, Senhor, transformadas pelo Espírito Santo, queremos ser mulheres, Senhor, que sejamos usadas para expandir a tua palavra, Senhor, sobre toda a terra, sobre todas as casas, sobre todas as famílias, Senhor Deus. Continua, Senhor, nos usando da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quiser, para que vidas, Senhor, sejam alcançadas através dessa palavra que cura, que liberta e que traz restauração. Obrigada, Senhor, por este momento e nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, agora eu vou querer que vocês façam um print aqui e marque a frase que vocês mais marcaram vocês, né? Ó, essa frase, essa fala, né? E marca eu e a Lídia aí. Por quê? É pra gente desaparecer? Não, é para que as pessoas conheçam o que a gente carrega, para assim como você foi ministrada, uma outra live ou algum encontro de mulher que a gente fizer, né, Lídia? Com Reunido, certeza. vocês saibam que nós derramamos aquilo que Deus manda. Ninguém falou aqui, nem eu e nem a Lídia, do que a gente acha. A gente falou baseado tudo na Na palavra palavra. de Deus. Até a questão das personalidades. Vocês viram como a gente começou a migrar para a palavra de Deus, a gente trouxe a personalidade como os frutos do Espírito Santo pode ser moldado? Então é Verdade. sobre isso, tá? Vamos lá fazer uma selfiezinha. Faz uma selfie, um print. E Glória marca a a gente. Deus. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Michele, obrigada pelo convite. O Senhor Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida. Que você continue fazendo a diferença para a expansão do reino de Amém. Deus. A nós Amém. todos, meu irmão. Beijo. Beijos, minhas Deus queridas. abençoe. Até a próxima live. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.